Queridos irmãos, que a doce e preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero pedir o seu like. Se você gostar desta meditação, compartilhe. As coisas boas precisam ser compartilhadas. As coisas boas precisam receber likes. O Evangelho é a preciosa semente. O Evangelho do Senhor Jesus é boas novas. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo traz cura, libertação, salvação, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E no Evangelho do Senhor Jesus tem preciosas revelações. Entre essas preciosas revelações, eu quero falar de uma revelação linda e preciosa que ele deu especialmente ao apóstolo Paulo, um dos últimos apóstolos. Sobre isso que vou dizer, os profetas não falaram sobre isso. Está codificado no livro de Gênesis o que vou dizer. Mas o que quero dizer aqui é sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será o precioso presente para os salvos em Cristo, para todos aqueles que um dia, ouvindo a pregação do Evangelho, aceitaram ao Senhor Jesus Cristo em suas vidas e se esforçaram para permanecer de pé, confessando o Senhor Jesus Cristo. Porque foi o Senhor Jesus que disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos seus anjos. É uma troca. O Evangelho veio a nós e nós cremos no Evangelho, em cumprimento aquilo que está lá no livro de Isaías, capítulo 43. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver se é Isaías 53. É, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Em toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre está chamando o ser humano a dar crédito na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo estava aqui há 2000 anos atrás. Ele veio com vários objetivos. E antes de ir para a sua glória, ele chamou os seus discípulos e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguiram aos que creram. A palavra do Senhor Jesus é a mesma, os sinais continuam. Quem muda, quem tem mudado é o ser humano, mas o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra continua de pé, as profecias continuam tendo seus cumprimentos. Eu quero falar de um acontecimento que Deus não revelou aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, aos juízes. Deus revelou ao apóstolo Paulo, que é a mais bem-aventurança dos santos de Deus,
do Novo Testamento, o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, uma certa ocasião, isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo recebeu esta preciosa revelação direta do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento não é para os santos do Velho Testamento. O arrebatamento é para os santos do Novo Testamento. Para os santos do Velho Testamento foi pregado o reino de Deus, o reino messiânico. Em outras palavras, para os santos do Velho Testamento foi pregado o milênio. Note, Deus fez promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E as promessas que Deus fez para eles ainda não se cumpriram na totalidade. Deus irá cumprir para com eles todas as promessas que tem feito para eles lá no milênio. Porque no milênio, Deus colocará Israel por cabeça das nações e não por cauda. Aonde está escrito isso na Bíblia? Você pode ler lá. Ezequiel, capítulo 48, está falando ali sobre as partilhas das terras de Israel. Israel vai possuir as terras dos seus inimigos ali perto. E no milênio, o povo judeu vão ter domínio sobre todo mundo, porque está escrito na profecia bíblica que Deus colocará o povo judeu por cabeça das nações e não por cauda. Para a igreja é outra coisa, a promessa é outra. Para a igreja, a promessa é os céus. O Senhor Jesus Cristo advertindo a igreja que não tem nome, que não tinha nome ainda, Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não estava falando da terra, ele estava falando do céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Na oração ali, no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo orando pelos seus discípulos, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que faziam parte da sua igreja. Jesus Cristo orando disse, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como desse poder ao teu filho sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem a enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus estava falando nessa oração exclusivamente dos seus discípulos.
dos 11 discípulos. Jesus Cristo chamou um a um, e eles eram indoutos, imperfeitos. Mesmo estando com Cristo, eles eram indoutos e imperfeitos, mas o Senhor Jesus Cristo, no dia a dia, estava lhes ensinando, aplicando preciosos ensinos para a vida de cada um deles. E note uma coisa: o ministério do Senhor Jesus foi apenas 3 anos e meio. Ele não foi muito bem-vindo, ele foi rejeitado, foi perseguido e morto. Mas antes de morrer, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria e Judeia e até os confins da terra. Testemunhas significa mártires. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Jesus convencionou a eles fazer isso. O Senhor Jesus foi perseguido e morto. Eles estavam todos amedrontados, mas o Senhor Jesus se apresenta no meio deles dizendo: Pai seja convosco. E eles se assustaram. Tomé não estava nessa ocasião e ele então não acreditou. Dias se passaram. O Senhor Jesus Cristo se apresenta novamente e ele vai exatamente a Tomé e disse: Tomé, coloque a tua mão aqui, coloque a tua mão aqui. Agora, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Parece que o Senhor Jesus estava falando de mim e de você, porque eu nunca vi ele, talvez você também nunca o viu. Jesus já estava falando de mim e de você. E Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Aí você me pergunta: mas pregador, todos hoje são crentes, até o diabo é crente. Crente é quem crê em alguma coisa, sim, sim, mas o Senhor Jesus quer que sejamos crentes na sua pessoa, na sua palavra. Porque somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, somente a sua palavra pode mudar a vida do ser humano, dar um novo norte ao ser humano que estava perdido. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo deixou dito na sua palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje vemos: eis isso, eis aquilo, eis isso, eis aquilo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a mão do Senhor Jesus Cristo é poderosa para curar, para libertar, para salvar, para transformar a vida humana. O importante para Jesus não é sermos reformados, não. É sermos transformados. Mas vejamos, o Senhor Jesus orando, dizendo: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste guardar a tua palavra. Agora eles têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as tuas palavras e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo veio de Deus, encarnou, operou milagres, maravilhas, deixou o seu precioso legado na terra e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se o Senhor Jesus tivesse vindo, curado, libertado,
morto, mas não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E o Senhor Jesus Cristo, depois que morreu, ficou ainda 40 dias tratando das coisas do seu Pai. Quando completa 40 dias, ele reúne os crentes no Monte das Oliveiras e ele se despediu deles para cumprir o Salmo 24. Ele subiu para a glória de Deus. E o que diz o Salmo 24? Olha o que o Salmo 24 nos diz. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Agora o Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, faz uma reunião e precisa voltar para casa para cumprir deste salmo o versículo 3, que era um desafio para os seres humanos. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Deus da sua salvação. Jesus Cristo reuniu os crentes no Monte das Oliveiras e despediu deles. E foi subindo, subindo. Quando ele ocultou, 2 anjos desceram imediatamente e disseram: varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós subiu, há de descer, ele não desceu ainda. Ali eles estavam falando da parousia, da segunda vinda do Senhor Jesus. Não estava falando do arrebatamento, que é apazo. Porque eles estavam falando com os judeus. Para judeus é parousia, para a igreja é apazo, para judeus é segunda vinda. Para a igreja é apazo, arrebatamento, retirada. São duas coisas diferentes. Para a igreja não é Jesus que vem, é ela que vai. Para os judeus é ele que vem em sua segunda vinda. Então vejamos, o Senhor Jesus estava subindo para a glória, para se assentar no lugar aonde nenhum ser humano poderia assentar, que é a destra do Deus Todo-Poderoso. Nem os homens mais ilustres que passaram por aqui tinham a dignidade de subir e se assentar nesse lugar. Nem Moisés, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem Elias. Nenhum dos profetas tiveram esta dignidade de subir e assentar nesse lugar, a não ser aquele que desceu, Jesus Cristo. O Senhor Jesus se despediu deles, quase 500. Mas antes de subir, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava falando da descida do seu representante, o Espírito Santo, que 50 dias depois da sua morte, voltaria para inaugurar a sua igreja, que ele deixou apenas as bases, os apóstolos. O Senhor Jesus subiu e assentou-se no mais alto e poderoso trono. Ele é o advogado da igreja. Não é o advogado de Israel, é o advogado da igreja.
Porque para com Israel, ele encerrou o seu trabalho e começou o trabalho para com a sua igreja. Para a sua igreja está escrito que ele é o nosso sacerdote e sumo sacerdote. Para a igreja está escrito que ele é o nosso advogado. João disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus hoje, ele é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Jesus hoje é o nosso advogado. Ele não é o nosso juiz. E ele não será o nosso juiz. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo será juiz para o mundo. Jesus será juiz para Israel. Mas para a sua igreja, ele é o resgatador, o coroador, o recompensador. Para a igreja não tem condenação. Isso é o que está na Bíblia, em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo Jesus? Não é Israel, é a igreja. E não é a sua igreja, e nem a minha. Em outras palavras, as igrejas hoje têm se tornado um labirinto. E as ovelhas do Senhor Jesus Cristo não estão dentro de labirintos. A igreja do Senhor Jesus, ela está dentro do curral do pastor por excelência e não dentro de labirintos. Porque labirintos são lugares, vários corredores, várias vertentes. E as igrejas hoje se tornaram em labirintos, aonde os crentes parece que estão perdidos sem rumo. O meu e o teu coração não deve estar ligado no ministério que homens abriram. Não. E quais são os ministérios? Que, em outras palavras, hoje são labirintos. Eu vou dizer alguns. Maranata não salva. Deus e amor não salva. Assembleia de Deus não salva. Universal não salva. Congregação não salva. Lagoinha não salva. Tabernáculo da Fé não salva. Adventismo do sétimo dia não salva. Wesleyana não salva. Congregacional não salva. Plenitude não salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, que deu seu sangue para resgatar seres humanos. É claro que dentro dessas igrejas, a igreja que será arrebatada, que na Bíblia leva o nome de Filadélfia, somente o Senhor Jesus sabe quem são. Ele vai levar crentes de todas as igrejas. Não todos os crentes, a minoria, porque hoje é a minoria que valorizam a palavra de Deus, é a minoria que valorizam a pregação e o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque a grande maioria estão debaixo de um sistema maldito que está aprisionando pessoas através de dogmas e de preceitos.
através de obrigações. Você tem notado que no coração de muitos líderes tem crescido a ambição, o desejo por dinheiro e pela fama. Hoje está vergonhoso o que está acontecendo no mundo gospel. Eu não vou dizer nome, mas pessoas, pregadores que outrora respeitadíssimos estão aí defendendo o menino que está enganando boa parte das igrejas, boa parte dos crentes. Em troca de likes e de dinheiro. Muitos têm perdido a direção e fazendo alianças com pessoas falsas, com profetas e profetisas falsos. Queridos irmãos, o arrebatamento da igreja está para acontecer. O arrebatamento é o primeiro sinal da escatologia bíblica. Assim que o arrebatamento acontecer, vai se aplacar no mundo os poderes das trevas, o espírito do erro e do engano que já está no mundo vai se aplacar de maneira muito mais forte. O que vai estar imperando aqui, depois do arrebatamento, é a mentira, é o engano, é Satanás. Os seres humanos serão entregues à desobediência. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sobre toda a terra, está prestes a ser arrebatada. Não sabemos o dia e a hora. Mas para a igreja do Senhor Jesus, para a noiva fiel, está para acontecer este grande acontecimento. E para aqueles que amam a profecia bíblica, a palavra de Deus, leia a carta de Judas que diz: mais amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, aguardando a bem-aventurança. E que bem-aventurança é essa? O arrebatamento da igreja, que será só para os crentes fiéis. E os crentes fiéis, eles oram, eles buscam a Deus para ter discernimento de espírito, para não ser enganado pelos falsos profetas, pelas falsas profetisas, por dogmas religiosos. O Senhor Jesus advertiu sobre o engano que iria vir. Paulo advertiu sobre os enganos que iriam vir sobre este mundo. Pedro advertiu sobre os enganos que iam entrar no meio do povo de Deus. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Se você gostar, dê o seu like, compartilhe a mensagem, as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. O canal A Voz do Atalaia, acredito que seja um dos menores canais do YouTube. Mas prego com alegria, com amor. Que Deus os abençoe ricamente.